uma outra notícia de um outro acontecimento trágico, lamentável, muito triste no final de semana aqui na nossa região. Um jovem de apenas 25 anos que morreu num campo de futebol no intervalo de uma partida que estava acontecendo na comunidade de Brejão. Foi neste final de semana, infelizmente, que tivemos aí essa triste ocorrência. Esse jovem que era morador da Vila São João, aqui em Teófilo Otoni, ele sentiu-se mal e, apesar dos esforços dos amigos e dos colegas que estavam lá, infelizmente não resistiu e faleceu. Ele era morador da Vila São João e faleceu durante o intervalo de uma partida de futebol de várzea entre um time de Teófilo Otoni contra a comunidade de Brejão, na zona rural do município, no último domingo. Foram realizados 2 jogos, enquanto em 4 equipes participaram desses 2 jogos pela manhã. No time que esse rapaz estava, eles ganharam o primeiro jogo, mas antes da partida final foram para um almoço, fizeram um churrasquinho e lá depois foram para a partida no campo de futebol de Brejão por volta das 4 horas da tarde. E aí, no intervalo dessa partida, o rapaz, conhecido como Marco Antônio, vítima desse mal súbito, ele infelizmente começou a sentir-se mal e aí os amigos tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu e faleceu. Marco Antônio, que trabalhava no açougue do hipermercado Tiateca, aqui em Teófilo Otoni, segundo informações, e foi vítima desta morte súbita. E aí a gente vai tentar esclarecer isso aí. Como é que acontece esse tipo de coisa com uma pessoa de apenas 25 anos de idade, aparentemente saudável e que não apresentava, pelo menos que se tenha relato, nenhum indício de sofrer nenhum tipo de problema do coração. Nós vamos procurar quem? Outro grande especialista da medicina aqui em Teófilo Otoni, o médico cardiologista Dr. Tiago Cerqueira, que tenta nos ajudar a entender como acontece esse tipo de situação trágica que aconteceu com esse rapaz lá da Vila São João durante uma partida de futebol lá em Brejão. E o Dr. Tiago Cerqueira alerta a população. No período de inverno, os casos de morte súbita aumentam e as pessoas precisam fazer um acompanhamento, exames periódicos, exercícios físicos regularmente e não apenas as partidas de futebol de final de semana. O doutor Tiago comentou não apenas esse caso, como outros que aconteceram na nossa região, orientando a população do que precisa ser feito para prevenir esse tipo de ocorrência que também, lamentavelmente, causou muita dor entre os familiares e amigos desse rapaz. Olá, agradeço à rádio a oportunidade de estarmos esclarecendo um assunto tão importante que vem afligindo aí a população do nosso município nas últimas semanas com os acontecimentos dessas mortes súbitas, sendo a última de um adulto de 25 anos. É importante estarmos esclarecendo para deixar a população atenta, pois grande parte pode ter uma prevenção. O fato de estarmos no inverno, um tempo mais frio, por si só aumenta a prevalência de doença coronariana, do infarto, tá certo? O frio predispõe uma vasoconstrição. O que é isso? Os vasos sanguíneos tendem a se estreitar, né? Para poder ter uma das justificativas, tentar preservar o calor do corpo. Juntando isso com um pico de cortisol que acontece no início das manhãs em todos os indivíduos, aumenta a chance realmente do infarto nessa época do ano. Acontece também outras doenças, como o que nós chamamos de angina de Prinzmetal, mesmo em quem não tem entupimento nas artérias, mas o próprio frio pode predispor um vasoespasmo, ou seja, uma contração súbita dessa artéria, também levando à dor, podendo gerar arritmias que podem ser fatais. Para tudo isso, nós temos prevenção. Em quem faz uma avaliação periódica, aí nós já podemos estar fazendo exames que podem nos auxiliar a identificar precocemente a chance do indivíduo estar desenvolvendo a isquemia. Outro fator seria em relação aos atletas de final de semana, ou seja, aqueles indivíduos que passam a semana toda trabalhando, deixando o corpo mais descansado, mas uma vez por semana submetem o corpo a um exercício físico que está fora do seu habitual. Vamos colocar aí o peladeiro de fim de semana. Não estou nem falando que é o caso dos indivíduos que vieram a falecer, né? Mesmo porque eu não os conhecia,
mas são situações que acontecem com regularidade. Então, muitas vezes, nesse esforço único no fim de semana, o organismo acaba, vamos dizer, estranhando e facilitando os eventos. Muito importante deixar claro que a morte súbita não é só decorrente do infarto. Inclusive, em adultos abaixo de 35 anos, o infarto nem é a principal causa. Habitualmente, adultos com menos de 35 anos que venham a ter uma morte súbita, existe provavelmente alguma predisposição por alguma outra doença. Dentre elas, posso citar aqui o Wolff-Parkinson-White, a cardiomiopatia hipertrófica, dentre outras, sendo que a grande maioria delas é identificável durante exames de rotina. Para esses indivíduos com menos de 35 anos que venham a ter uma morte súbita, todos os parentes de primeiro grau têm já uma indicação de estar fazendo um rastreio, pois caso haja alguma predisposição, nós podemos identificar. Acontece também, de forma bem comum, do indivíduo pensar, não, desde novo eu jogo bola, desde novo eu faço atividade física, nunca senti nada. Besteira. Então, fica claro que essas doenças são assim mesmo, elas são totalmente silenciosas. Então, por mais que você já esteja habituado a fazer a sua atividade, nós nunca sabemos quando vai engatilhar o mecanismo da morte súbita. Outro assunto importante é que, além do infarto nos maiores de 35 anos, além das diversas doenças que podem levar à morte súbita abaixo dos 35 anos, além do infarto, nós temos ainda o acidente vascular encefálico, o vulgo derrame, nós temos a embolia pulmonar. Então, isso para adultos de mais idade, morreu dormindo, morreu subitamente, a gente sempre coloca que foi um infarto, mas temos vários outros casos que podem ter sido, que muitas vezes só serão possíveis de ser identificadas quando o indivíduo vai lá para a autópsia. Então, a embolia pulmonar pode acontecer, pode levar à morte súbita, o AVC, o acidente vascular encefálico, também pode levar à morte súbita. Então, como mensagem final, eu deixo a palavra prevenção. Não custa, mesmo em quem não está sentindo nada. Nós temos diversas doenças silenciosas, a hipertensão, o diabetes, as dislipidemias, que são o aumento do colesterol, dos triglicérides. Todas essas são silenciosas e contribuem com a formação da placa aterosclerótica, que seria o grande vilão que vai levar aí a doença isquêmica, tanto do coração quanto do cérebro, do infarto e do AVC. Nós precisamos fazer essa prevenção. Mesmo não estando sentindo nada, procure o seu médico. Vamos fazer essa avaliação, identificar precocemente quando for o caso, para começar a fazer um tratamento precoce, para não deixar isso daí evoluir. E, mesmo para quem não tem nada identificado, cuidar da saúde com atividade física regular. Quando ninguém está proibido de jogar sua bola, Mas além de jogar a bola uma vez por semana, tira outros 2 dias da semana para poder fazer uma caminhada que seja, um ajuste na alimentação. Ninguém está restringindo ninguém de comer seu churrasco, mas precisa haver um equilíbrio nessa dieta para não haver abusos que possam também favorecer uma maior evolução dessa placa aterosclerótica, tá bom? Então, para os adultos jovens também, a avaliação cardiológica precoce, principalmente aqueles que tendem a desenvolver atividade física com maior intensidade, para que nós possamos estar identificando precocemente qualquer fator que possa favorecer a morte súbita. Haja vista, para quem acompanha aí o esporte de nível profissional, os jogadores de futebol ficam 1 mês parados no fim do ano, e de quando começa em janeiro, ou seja, com menos de 20 dias, já estão fazendo tudo de novo a pré-temporada, com aquele monte de exame. Então, às vezes o jogador que não vinha bem na temporada e depois naquela bateria de exame inicial passa a apresentar alguma coisinha. Então, essa regularidade da avaliação clínica é importante. Um grande abraço a todos. 19h02, A família do rapaz que faleceu lá, sentimentos de todos nós aqui da 98 FM, do programa A Voz dos Vales. Coloca a imagem dele aí, por favor, Daiane, a foto dele, por favor. Olá, agradeço à rádio a oportunidade de estar... Por favor, nessa imagem. É triste, gente? Muito triste. O rapaz começando a vida agora, Um rapaz bonito, com um sorrisão estampado no rosto nessa foto dele aí, que circulou nas redes sociais. E acontece uma fatalidade como essa, uma tristeza como essa. A gente tenta se colocar no lugar dos pais, que são vizinhos nossos, inclusive lá da Vila São João, bairro onde eu moro,
A gente transmite aí à família as nossas condolências, os nossos sentimentos. E eu agradeço muito o doutor Tiago Cerqueira, né? Médico cardiologista, um dos grandes profissionais da medicina aqui da nossa região e por que não dizer do estado de Minas Gerais, trazendo aí essas orientações importantíssimas para a população de uma maneira em geral. Muitas vezes o cara acha que, como ele está acostumado a jogar futebol todo final de semana e nunca teve nenhum problema, que não vai ter problema nunca. Mas, gente, a avaliação das pessoas precisa ser feita todo ano. Todo ano você precisa fazer um check-up, né? Você precisa procurar uma unidade de saúde, procurar um médico cardiologista para ver como é que está o funcionamento do coração, fazer os exames, né, preventivos, regulares, para ter aí aquela condição de praticar a sua atividade, seja ela qual for, sem nenhum tipo de problema. Que Deus conforte o coração da família. A gente lamenta e lamenta muito, né? Mais um caso de morte súbita de uma pessoa, mas muito nova mesmo, né? 25 anos de idade, quer dizer, começando para a vida agora, e ninguém jamais esperava que isso fosse acontecer, ainda mais no intervalo de uma partida de futebol.